Então, boa noite. Estamos aqui começando a gravação do nosso encontro deste curso de grego clássico e intermediário, melhor, grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário, mestre em Letras e Literatura Comparada pela UFC, e a gente está trabalhando com o método Atenas Day. Hoje eu vou começar o capítulo 11 beta, parte beta, segunda parte do capítulo. Talvez no final, se tiver tempo, a gente dá uma voltada lá no alfa para poder ver algumas coisas, mas a gente vai tentar. Hoje não vou começar com vocabulário, porque eu fiz um interlinear, e aí eu queria que vocês me ajudassem lendo, participando bastante, todo mundo que tiver com o microfone, podendo abrir o microfone, por favor, abra o microfone, que quem, começando aqui na lista de, vamos aqui, Alisson, tá podendo abrir o microfone? Ainda não. Certo. Agora, Clodomiro, por favor, Oi. leia comigo aí o título. Qual é o título do capítulo? O iatros. Isso. Roiatros, né? O médico. O iatros. Isso. Ah, aqui eu acho que eu faltei eu colocar aqui um negócio. O... Eu devia ter colocado. Isso aqui era para ser a transcrição. Eu devia ter colocado o espírito Ruth, Roiatros, né? O médico, né? O médico. Aí aqui a gente está vendo, se você ainda lembra da história, você lembra como é. Quem desses três é o médico? O que está sentado com a vara, né? Isso. Aí esses duas pessoas, quem seriam os personagens da nossa história? É o Diceópolis e Filipos. Isso, exatamente. Felipe ficou cego, né? Numa luta, e aí teve que ser levado ao médico. E aí aqui tem a legenda. Você pode ler para mim a legenda da foto? Essa primeira linha aqui é a legenda da foto? Posso. O iatros LT Deuro Ropai. Ó Pai. Efen. Ó Pai. Efen. Tiepates. Pus tuflos. Pós. Tuflos. Egeno. Egeno, né? Aí aqui é uma pergunta, né? Egeno. Aí aqui, Ruiatros. Ruflos Egeno. Isso. Ruiatros, Eltedeuro. Não, Ruiatros. Eltedeuro, ó Pai, F. Tiepates. Postiplos egeno. Egeno. Aí aqui eu traduzi como o médico disse: Vem aqui, garoto. O que aconteceu com você? Como você ficou cego? Mas você poderia traduzir de outras formas. Você chegou a traduzir? Traduzir isso aí mesmo, professor. Semelhante, né? Você poderia dizer o que você sofreu, né? O que é que como você se tornou cego, né? Como tu te tornaste cego, né? Aqui eu usei você, né? Mas você poderia usar, dizer assim, vem aqui, o que te aconteceste, né?
que aconteceste contigo, como ficaste cego, né? E aí por diante. E o iatrosos, o médico, podia ser o curandeiro também, né? Aquele que cura. Tiflo, aí aqui uma coisa que eu estou chamando a atenção é formas do aoristo. Eu te é um imperativo aoristo do verbo erkomai, que significa ir, vir, né? Eu te, né? Ele é um pouco irregular, mas aqui a ideia é venha, né? Com urgência, né? Venha. Epates é o aconteceu, sofreu, né? Do verbo pasco, pasco. E aqui epates sofreu, aconteceu, né? Lembra de patos. Ele tem um radical aqui, mesmo radical de patos. Egeno, né? O aoristo de gignomai. Gignomai. Então, aqui ficou, se tornou, né? Como tu te tornaste cego, tiflos egeno. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Alguém aí escreveu alguma coisa no chat? Só confirmando, professor, Egeno, ele é o auristo de Gignomai. Isso, egeno é o Gigeno. aoristo de gignomai. Gignomai. É um aoristo segundo que a gente chama. Muda o radical, né? Mas a gente pode perceber que é um aoristo pela esse prefixo epsilon, né? Então, ele aparece em hepates e egeno. A diferença entre hepates e egeno é que hepates é de pasco, que é um verbo ativo, da voz ativa, né? E egeno é de gignomai, que é um verbo depoente, que ele aparece na voz média, né? Mas os dois estão na segunda pessoa, né? Do singular, né? A diferença é que um vai estar na voz ativa e o outro vai estar na voz média, né? Hepates e egeno. Tudo bem? Tranquilo. Aí aqui vamos descer aqui um pouquinho para vocês poderem ver a transliteração e a tradução dessa segunda frase. Quem gostaria de ler a segunda frase, gente? Na lista aqui agora, o próximo é o Eduardo de Oliveira. Você pode ler, Eduardo? Ainda não? Não pode ler, Eduardo? Vamos ver quem é que está na próxima na lista. Keila, tá podendo ler, Keila? Acho que não. Você disse que não estava podendo falar antes. Marcos, você é o próximo. Marcos, pode ler a próxima frase? Ainda também não está podendo ler. O próximo. Eu leio, professor, eu leio. Não, deixa eu dar a oportunidade para todos. Calma, vai voltar. Tá bom. O Demi, você está com o microfone ligado, está podendo falar? Ah, ele caiu a internet. Aí o último aqui é o Ellison. O Ellison, você pode ler? Então, Sim. por favor, lê essa frase.
Theon, Steraia, Repei, Proton, Emera, Egeneto, Tas, Gynaikais, Ento, Hoikiai, Lipontes, Rote de Caiopolis, Cai, Ho Adelphos, Ton, Philippon, Este, Odon, Egagon. Isso. Tenun, Histeraiai, Epeiproton, Remera, Egeneto, Tas Gynaicas, Enteioikiai, Lipontes, Rote, Dicaiópolis, Cairo Adelphos, Ton Philippon, Eston Rodon, Egagon. Aí aqui eu traduzi como: então, no dia seguinte, quando o dia amanheceu, ou é assim, você pode dizer assim, quando primeiro tornou-se dia, né? Ou quando primeiro o dia, o dia veio a ser, né? Primeiro tornou-se dia. Aí as mulheres na casa, dentro da casa, deixando para trás, né? Tendo deixado para trás, depois de deixar, né? Tanto o Diceópolis quanto o irmão é, conduziram, né, o Filipe para, né, a estrada, para o caminho. Você traduziu semelhante? Wellison? O Wellison não está podendo falar agora. Então, aqui uma coisa que temos que chamar a atenção é para o Egeneto. Egeneto é a terceira pessoa do aoristo, né? Indicativo do verbo gignomai. A gente tinha visto, né, a segunda, né? Deixa eu subir aqui um minutinho. A gente tinha visto egeno, né? Que seria ficou, tornou-te, né? Te tornou, né? Tornou-te, né? Aí aqui é gêneto, seria se tornou, tornou-se, ou ficou, né? Ou ficou, aqui a gente poderia dizer ficou de dia, né? Chegou o dia, né? Remera, remera. Primeiro, quando o primeiro dia chegou, né? Quando primeiramente, chegou, o dia chegou, né? Lipontes, aí Lipontes também tá no aoristo, tá no aoristo de Leipo, Leipo, Leipo é um particípio aoristo, não é um particípio presente. Então, deixando mais para trás, mas pode ser tendo deixado, depois de deixar, né? Pode ter uma ideia de anterioridade. Por isso aqui algumas traduções, como tendo deixado, depois de deixar, deixando. E lembrando que lipontes está no nominativo plural, né? Né? Aqui, né? Esse final, é um final de terceira declinação de nominativo plural. Por isso, está fazendo referência, né, ao de Caiópolis, Caio Adelphos, né? Ao Diópolis e o irmão, né? Eles deixaram, né, as mulheres, as esposas, você poderia dizer também, né, as esposas na casa, em teoikia, dentro da casa. Professor Lipotens, Lipotens é o particípio presente do leipo. Não, É isso? é o particípio aoristo. Por isso que eu posso traduzir dessas três maneiras aqui: tendo deixado, depois de deixar, porque pode dar uma ideia de anterioridade. O Lipontes O pode senhor dar disse uma que ideia. são três formas: tendo deixado, depois de deixar
qual outro? Deixando. Deixando, né? Simplesmente deixando. A ideia é Que é que o nosso gerúndio, né? isso. Mas normalmente o particípio pode ser traduzido pelo gerúndio, mas nem sempre fica bom. Às vezes é melhor traduzir por uma oração subordinada a Rapaz, eu botei no Google, professor, ele traduziu como gorda. Gordas, lipótens gordas. mas é porque aí ele está pegando assim um sentido moderno, né, de usando uma outra palavra, né, como radical, uma coincidência, né? Ah, entendi. Tá É, pegando, ele tá ele trabalha pegando com grego moderno, né? O Google. isso. Às vezes ele até consegue traduzir uma ou duas palavras, às vezes uma frase, mas aí ele vai traduzir lipontes como ligando com gordura, eu acho. Né? Acho que Isso, ele vai gordura. associar a lipídios, né? Então não vai ser essa ideia de ir embora, né? De sair, de deixar para trás, né? Tudo bem? Tá, mas aí essa tradução como gordura é um significado moderno, né? Não é o grego antigo, não. Deve ser uma nova. Sim, deve ser uma acepção totalmente moderna, né? Deixa eu ver aqui o. Mas tá beleza, deu certo. Não, assim, o Lipontes, né? Assim, o que você encontrou, ele deve vir alguma coisa como Lipon, alguma coisa. Deixe-me ver aqui se eu acho aqui alguma ligação. Ele vai ser assim. A ideia que ele vai conseguir fazer é assim. Deixa eu ver aqui. Ele vai assim, tipo. Ele vai pegar lipos. Lipos. Ele pega o adjetivo lipos. E aí esse adjetivo lipos deve significar gordo. E aí o plural feminino desse lipos deve ser lipontes, né? Alguma coisa assim, né? Lipos, né? Né? É a gordura, né? Assim, né? Na química, né? Lipídios, lembra de lipídios, né? Então deve ter. Agora, se tem uma relação etimológica desse lipos com
com esse verbo leipo, né, é uma coisa assim difícil de determinar, né? Pode ser que seja Ação, né, professor? É, apenas uma coincidência de fonemas, né? Assim, teríamos que ver da onde, a terminação mata, né? como é? A terminação diz que é um. A terminação que está aqui é de verbo, né? Não, Ou no não? grego, essa terminação, Não. É nominativo masculino plural. De lipotes também, né? Não dá para diferenciar, não, então. eu sem querer, eu mandei aqui eu colei aqui um negócio aqui. Deixa eu voltar. Tava visualizando em tela cheia. Aí eu sem querer colei aqui um negócio. Sim, o que eu posso dizer é que o lipos, né, de lipontes que você encontrou como gordas, né, é uma relação, se relaciona, né, com essa palavra lipos, que significa gordo, né, gordura, né, que agora, se tem alguma relação com esse verbo, não tenho certeza. Não teria como dizer assim. Professor, interessante que a palavra é totalmente igual, né? É um homônimo perfeito, né? Homônimo, sim, com certeza. É um homônimo perfeito. Mas aí pode ser seria seria que nem manga da camisa e manga fruta, né? Não teria origem Entendi. comum, talvez. O, Entendi. mas aí, só para ter certeza, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Se eu ver aqui se eu encontro. Eu encontro aqui no dicionário algum sentido que ligue leipo com gordura. Porque diz assim, deixar. Professor, não vai encontrar, não. É como o senhor disse, é uma palavra, é um homônimo perfeito, né? Tem dois significados, a mesma palavra, né? Uhum. Significados diferentes, né? Apesar de ser o mesmo tema. Não, mas aí é que tá, né? A gente nunca sabe, né? Vai que tenha, né? Uma relação muito remota, né? Assim, no anterior, né? O engraçado é porque eu coloquei mulheres gordas e não tinha sentido algum, né? Pronto. Eu não encontrei aqui facilmente a relação, mas assim, eu entendo que a palavra provavelmente ela no grego moderno ela já deve aparecer em compostos assim e talvez não apareça tão assim exatamente desta mesma maneira, né? Mas vamos continuar, né? Isso. Vamos continuar. Então aqui Lipontes é o deixando, tendo deixado, depois de deixar, né? É de leipo, né? Vamos continuar, né? Aí aqui na próxima frase nós temos rode testu patros queiros elabeto al homos prostus litus pitaion
prostengen katepesen. E ele, né, segurou a mão de seu pai, mas mesmo assim, tropeçando nas pedras, caiu no chão. Então aqui o interessante aqui é esse elabeto, que é do verbo lambanomai, lambanomai, não está na voz ativa, está na voz média, né? Na voz ativa não seria elabeto, elabeto tem aqui essa terminação eto, né? Se fosse na voz ativa seria elaben, mas está na voz média, então dá essa ideia de segurar, né? Segurou, né? Pela mão, né? Pela mão, né? Do seu pai, né? Aí pede até o genitivo, tes tu patrus queiros, queiros, tes queiros, está no genitivo, né? Porque esse verbo na voz média pede, né? Um complemento no genitivo, né? Segurar, né? Pela mão, né? Tu patros. Rodeia, que é e ele, né, o Felipe, al homos, mas mesmo assim, mas no entanto, prostos litos, né, nas pedras, né, em direção às pedras, pitaion, tropeçando, prostengen, em direção à terra, né, ao chão, catepesen. Aí catepesen, né, de também é um maoristo, né, do do verbo que significa cair, né? A gente, esse aqui dá para perceber que ele tem, né, o when em vez de eto, esse final eto, ele tem o sinal final en, né? Aí então a gente vê que ele está na voz ativa, né? Agora eu não lembro, né, o como é o qual é qual é a forma dele do presente, né? Alguém lembra, gente, de qual, como é a forma dele do presente? Vocês já viram já como é? Era catapipto, né? Cair, né, para baixo, né? Catapipto. Aí perceba que aqui acontece um negócio interessante, que o catar, que é uma preposição funcionando como prefixo, ele perde um alfa, né? Não fica cataepesen, fica catepesen. Aí o prefixo, né, esse aumento que a gente chama, né, na nomenclatura gramatical da gramática grega a gente chama de aumento, né? Kt, esse y aqui, né? Ele toma o lugar do alfa, o alfa cai, fica só esse y, fica ktpc, né? E aí pipto muda, né, o radical. A gente pode dizer que esse aqui é um aoristo 2, aoristo segundo, porque muda o tema, muda o radical. Não é catepipten, não é catepipten. Se fosse catepipten, seria caía, estava caindo, mas não, é catepesen. Então é caiu, né? Pontualmente. Então é aoristo, um passado pontual. Aí aqui então vamos percebendo, né? Aqui, ó, voz média, voz ativa, né? Ó, yn, eto, né? Isso aqui na terceira pessoa. Aí agora, houn pater aire auton caipere hutosun poreuomenoi dioligo apiconton estu iatru. Aí aqui tem um alfazinho iatru, oikia. Chegam, né, aqui, né, então, né, depois disso, né, o pai levanta, né? Ele o levanta e carrega, né? Assim, rutos, dessa maneira, então, né? Por isso, por euomenoi, né? Seguindo, né? Viajando,
A gente poderia colocar aqui, olha, assim, seguindo, né? Espera. A gente poderia colocar aqui um seguindo, viajando, né? Poderia botar assim, né? Seguindo, eu botar assim, acho que eu até prefiro viajando. Assim, viajando, por eu homenoi, dioligo a piconto estentu e a truoikian. Logo, né, em pouco tempo, Dioligo chegaram na casa do médico. Aí a ficonto é também um verbo no aoristo de apikineomai. Então não está no presente, se fosse nem no futuro, né? No presente seria aficonto. Não, melhor, seria não, seria aficontai, né? Aficontai. Não é aficontai, é aficontou. Então, a terminação aqui é o plural, né? A gente viu eto, né? Lá em cima, não vimos o eto? Aqui, ó, elabeto. Então, isso aqui é a terceira pessoa do singular, né? Voz média. Onto seria a terceira pessoa do plural da voz média. Então, aqui é ele e aqui é eles. Eles chegaram, né? Chegaram, estentu, iatru, oikia, né? Na casa do médico, a casa do médico. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí aqui na próxima frase. Quando vocês tiverem dúvidas, levanta a mão, fala alguma coisa aí. Teve alguma dúvida, gente? Na frase anterior? Não, né? Aí agora, roda del pos e do ephe. Estu iatru recomen. Il te deuro kai copson tenturan. Tuto ipon roa del fos oika de epanelten. Aí aqui o irmão, né, disse, né, ou dizia. Esse F, né, na verdade é um imperfeito. A gente dizia, né, ou disse. E do, veja, né? E aí, recomend, chegamos, recomend a casa do médico. Esse recomend, ele tem um sentido sempre de meio que de passado, mas não sei, eu acho que ele é chamado de presente. Eu não acho que ele é chamado de aoristo, não. É chamado de presente, de recomen, do verbo reco, mas ele tem sempre o sentido de passado, né? Chegamos, né? Você poderia tentar, né, dizer assim, estamos chegando, né, alguma coisa, né, mas é isso. Estamos chegando, né, ao médico, eis tu e a tru. Fica implícito, né, aqui a tu e a tru, né, assim, tipo, a do médico, né, a casa do médico, tá implícito aqui a casa do médico, né, então eu traduzir como chegamos ao médico, mas poderia ser a casa do médico, né, chegamos a do médico, né. Se você quisesse fazer uma tradução mais literal, né, você poderia dizer assim, a do médico, né? Sei lá, chegamos a do médico. Ou até botar assim, escrever a casa, né? Chegamos à casa do médico, né? Vem aqui e bata na porta. Eu te deuro, cai copson tentira. Esse eu te
e o copson são dois imperativos aoristo. Eu T é um pouco irregular, mas copson é bem irregularzinho. Tem um som, né, um copson, né? Bata, né? Copson tem tira, né? Tem uma certa urgência, né? Bata na porta logo, né? Bata na porta. A gente poderia até colocar, né? Tentar botar uma exclamação, né? Alguma coisa assim, né? Bata na porta, vem aqui, bata na porta. Tudo eipon, assim dizendo, né? Tendo dito, depois de dizer, né? Dizendo isso, esse eipon, ele é o particípio de lego, melhor, o aoristo particípio de lego, dizer, contar, né? Então, esse eipon, né? Aqui vai dar nessa ideia de dizendo, né? Mas também depois de dizer, tendo dito isso, né? Aí, o irmão, aí, ó, Roadelfos, oikade, para casa, e panelten. Esse panelten é um composto, né? Dentro desse panelten, você tem epi, aná e elten. Esse elten, ele é o particípio de erkomai. Então, ele aqui é a terceira pessoa, né, do aoristo. Eu falei particípio, não. Aoristo, perdão. É a terceira pessoa do aoristo de erkomai. Então, é relacionado com esse LT. Então, perceba que tem aqui uma certa relação aqui, ó, do radical. Elten. Aí aqui o que acontece é que há um alongamento, né? Do radical, o radical que é com Y, alonga para eta. Então, em vez de haver um outro prefixo, não fica, em vez de ser fica né, com um alongamento. E aqui tem duas preposições que se juntam, né, e perdem vogais. Epi perde o iota, aná perde o alfa. Então, a epanelten. Então, você dá a ideia de retornar, né? Retornar. Então, o irmão retornou para casa, né? Foi de volta para casa. Tudo bem, gente? Ok, professor. Tranquilo, né? O tuto aqui seria isso. Tuto seria isso. Aí aqui. De Caiópolis pro Selton, Ecopse, Tenturan. Esse acento circunflexo aqui foi um errozinho de configuração. Tira. É porque quando eu digitalizo o PDF do livro usando o site, ele às vezes transforma os macrons em circunflexos. Aí tem aquele circunflexo ali, não tira. Tira. Aí, Ro de Caiópolis pro Selton, Ecopse, Tentiran, Aludeis, Elten. Perceba que Ecopse e Elten, todos dois estão na mesma pessoa, né? São aoristo de terceira pessoa, né? Do indicativo. Mas Ecopse, né? Eles assim, bateu, né? Na porta, né? E Elten, né? Veio, né? Ninguém veio. O Deis veio, né? Então, o Diciópolis se aproximando, tendo se aproximado, depois de se aproximar, né? Bateu a porta, né? Mas, porém, né? Ninguém, o Deis, Elten, ninguém veio. Esse aqui não tem o ni, porque na sequência vem um tal, que é uma consoante. Então, vai aparecer esse ni na terceira pessoa quando terminar, né, a frase, ou quando na sequência tiver
uma vogal. Tudo bem, gente? Aí perceba que esse Elton, ele é esse mesmo Elton que aparece aqui dentro do Epanelton. Só que aqui é retornou e aqui é veio, né? Ninguém veio. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí aqui Ecopse é o aoristo de Copto e Elton é de Ercomai. Aí aqui Procelton também é um composto, né, de Ercomai. Esse Procelton seria indo em direção, né? Elton, né? Seria um. Se apareceu o Elton antes? Não lembro se apareceu o Elton. Apareceu o Elte, né? Aqui, ó, o Elte. Apareceu o Elte, parecido, né? Aqui o Elton. O Elton, né? Seria é o mesmo. É um radical parecido com o Elten, né? Só que tem um pros, né? A preposição pros, né? Não tem o prefixo, né? Porque aqui é um particípio. No particípio não tem aumento, não tem aquele y, não tem o eta, né? O alongamento também, né? Aqui, como é o aoristo do indicativo, tem um alongamento. Em vez de dois y, tem um eta. Mas aqui tem só um y só, procelton, que seria tendo se aproximado, né? Depois de se aproximar, né? Ou só se aproximando. Aí aqui na próxima frase você tem epeidautis ecopsen doulos tis exelton bales coracas epe tis on su coptes tenturan. Aí aqui ele está dizendo assim, mas quando, né, ele bateu de novo, né, altis, de novo, mais uma outra vez, né, ecopsen. Aqui você percebe que apareceu o ni, porque teve uma vírgula, né, depois, lá tinha sido ecopse, aqui é ecopsen, né, mas continua sendo a mesma forma, bateu. Dulostis, um certo escravo, exelton, depois de sair, né? Aí aqui, ó, ex. Mesmo esse verbo é muito produtivo, ele tem muitos compostos. Exelton, né? Saindo, né? Tendo saído, depois de sair, né? Ele disse isso aqui, F, né? Eu dizia, bales coracas, né? Vá para o inferno, né? Dito de outra forma, né? Mas aqui literalmente vá para os corvos. Bales coracas. Tison si coptes tentira. Quem é você para bater na porta? Ou literalmente, quem sendo você, quem sendo tu, bates na porta? Tudo bem, gente? Ele pediu a carteirada. No, né, o pobre do Diciópolis nem tinha tanta essa carteirada para dar. Tá dando para compreender, gente? Isso aqui é retirado da comédia. Isso aqui é um trecho lá das nuvens, né, do Aristófanes, quando o Strepsíades vai até o pensatório, o frontistério. Aí aqui, continuando, rodei de Caiópolis, alodaimonie, egoi mi de Caiópolis, ton de pai da comisdo para ton son despoten. E Diciópolis, né, disse, mas meu caro amigo, aqui o daimonie parece para a gente ser uma coisa negativa, né, mas na verdade daimonie seria assim, divindade, assim, seria uma coisa assim, mas meu divino, né?
tá aqui meu caro amigo, né, que é uma tradução que foi dada, mas poderia ser, mas meu divino, minha divindade, né, que daimônio, o daimoni, antes de virar assim, meio abençoado, né, antes de dar essa ideia de demônio, né, era a ideia de uma divindade, de um gênio, de um antepassado da Era de Ouro que protegia, né, os seres humanos, né? Aí você pode botar aí meu caro amigo, você pode botar também meu abençoado, você disse aí, né? Minha divindade. Ele tentou colocar lá, meu divino, né? Eu sou de Seópolis, eu estou trazendo meu filho, né, até o Senhor, né? Aí aqui, Tiflos Gargegonen Rode Dulos a luz colealtói. Aqui tinha no lugar desse negocinho aqui, desse apóstrofe, deveria ter um ponto alto, perdão. Viu, gente? No lugar desse ponto alto que deveria ter. Deixa eu copiar esse aqui. Isso também é um problema lá da questão da digitalização. Quando você digitaliza, né, o PDF lá e copia, né, ele transforma às vezes, né, o ponto alto num apóstrofe. Aí, Rodedulos, né, aí continuando, pois ele se tornou cego, né, ou está cego. Esse Gegonen não é auristo. Esse Gegonen é perfeito, é um perfeito de Gignomai. Então aqui a gente pode dizer se tornou cego ou ele está cego, né? Porque o perfeito dá essa ideia de estado também, né? Ele se tornou e está cego, né? Ou tem estado cego, né? Você poderia dizer, né, de outra forma, né? Mas a gente normalmente não diz isso em português do Brasil, tem estado cego, né? A gente diz em inglês, diz em italiano, diz em espanhol, mas em português a gente não fala tem estado cego, né? Mas é isso, ou você diz se tornou ou está cego, né? Ele está cego. Mas o escravo disse, né? Mas ele está ocupado. Ele está ocupado. Não tem tempo livre. O tempo livre, né? Literalmente ele disse, não tem tempo livre. E Diciópolis disse, mas mesmo assim chamam. O tempo livre é escolé, que é o tempo livre, o tempo para o lazer, né? O tempo, então, ele está ocupado, ele está trabalhando, ele não está com tempo livre, né? Eu botei aqui tempo livre para não botar lazer. No inglês tinha lazer, né? Mas não é isso, né? Ele não está desocupado, ele não está com tempo livre, né? E aí você pode fazer uma tradução assim mais simples, dizendo assim, mas ele está ocupado, né? A escolé vai dar escola, né? Interessante. Escolé era para ser, né, o tempo de lazer, o tempo de ócio criativo, né? Aí aqui, Deinagar epaten roupais, alamene opile, cairutos eipon, diobolus, toiduloi paresken. Eduardo Oliveira. Oi, professor. Professor, então, esse scholar, né, eu já vi muitas vezes quando ele é traduzido para o latim, né, quando ele tem uma palavra equivalente, a palavra que é equivalente a ele é aquela que justamente dá origem à palavra ócio, como o senhor citou agora, do português, que é justamente o tempo livre dedicado à atividade intelectual.
a leitura, a escrita, filosofia, etc. A tradução, né, ou ficou como ou ele está ocupado ou não tem tempo livre. Não seria possível ele estar realmente ocupado como uma atividade intelectual, como ele poderia estar copiando algo do tipo? Não, o problema é ele dá a ideia de que ele estava trabalhando, né? Se ele não estava, ele não estava, né, no escola, ele estava no trabalho, né? Então, olha aqui, olha, ele não tem, não há escolé para ele. Ele não tem escolé. Ele não tem. Ele está dizendo, não é que ele esteja no escolé. Ele não tem escolé, né? Não há escolé para ele. Ó, Eu li errado, eu compreendi errado aqui isso, enquanto assim falava. mas não escolé autói. Alá o Tá na escolé negativa. autói. Não há, né? Tá sem, ele tá sem ócio. Ele tá sem ócio. Ele tá sem tempo livre, né? Sim, sim. Na hora eu vi errado e aí eu não percebi que estava na negativa. Uhum. Tudo bem. Aí aqui continuando. Pois uma coisa terrível aconteceu com meu filho. Mas espere, amigo. Né? Assim. Aí, Epaten, aqui também tá no Auristo, né? De Páscoa. E Eipon, né? Um participo, né? De Lego, né? Auristo de Lego, né? Dizendo, tendo dito. Aí aqui Deinar são coisas terríveis, né? Aí ele falou assim, né? Pois uma coisa terrível, você poderia dizer. Não poderia dizer uma coisa, você poderia dizer coisas, né? Você poderia botar assim, coisas. Aqui você poderia botar no plural também. Coisas terríveis aconteceram. Você escolhe, porque o problema é que, como é um neutro plural, o verbo fica no singular. Tem essa questão da concordância. Então você pode dizer uma coisa terrível aconteceu com o meu filho, né? Ou coisas terríveis aconteceram com o meu filho. Ou até o meu filho sofreu coisas terríveis, né? O meu filho sofreu coisas terríveis, né? Aí aqui, mas espere, amigo, né? Ó filha, Cairutos eipon, e tendo dito isso, depois de dizer isso, dizendo isso, entregou 2 óbulos ao escravo, dio obolus toiduloi paresken, né? Ele deu, né? Duas moedas, né? Para o escravo, paresken. Aí o paresken eu não marquei. Era para eu ter marcado também. Eu acho que Paresquem aqui, se eu não me engano, também está no auristo. Se não tiver no auristo, está no imperfeito. Deixa eu ver aqui, só para ter certeza. Eu acho que deve ser no auristo, de eco. Pareco. Pareco. Isso. Era auristo. Eu esqueci de marcar aqui o parece. Parece. Do verbo composto, né? De para, né? E eco, né? Para e eco, né? Então, como se fosse entregar, oferecer, né? Vocês já viram mais de uma vez, né? Esse verbo. Pareco. Vocês viram lá como que eles entregavam, né? Os atenienses, né? Para o Minotauro devorar, né? Vocês viram também lá no primeiro texto, né? Que a fazenda não dava muito fruto, né? O pareque, Pauline,
citam, né? A recleros uparekei, um polin citam, né? Que percebam que o radical aqui de eco muda, né? Aparece um sigma, né? Aparece um ki, aparece um sigma antes do ki, né? E aí isso aqui é de eco, pareco, né? Aí pareken, né? Aí aqui seria o dou, né? Deu, melhor dizendo, né? Deu, entregou, né? Ofereceu, né? 2 moedas, 2 óbulos. Eu botei óbulos, mas você poderia colocar 2 moedas, né? E aí, continuando. Rode menete un entauta egogar ton despoten calor, e pos etelesei humas de questai. E ele respondeu, então esperem aqui, né? Entauta aqui, né? Pois chamarei meu mestre. Caló aqui é chamarei, né? Não é chamo, né? É o que é o futuro. Etelesei ei pós, se de alguma forma, esse pós aqui não acentuado é de alguma forma, se talvez, né? Etelesei, né? Se ele desejar, né? Se ele quiser, se ele estiver disposto a receber, né? De que estai humas, né? Humas de que estai, recebê-los, né? Receber vocês, receber a vós. Aqui tanto podia ser recebê-los ou receber-vos. Botei recebê-los, mas aqui poderia ser receber-vos. Aí aqui é Roteun pater kai ropai oligo tina chronon menusin epitei tyran epeita de rodulos exelton. Aí então o pai e o filho esperam um pouco na porta, né? Um certo tempo, né? Tina chronon menusin epitei tira, né, na porta, né, junto da porta. Epeita de, né, depois, né, e então, e depois, né, você pode dizer, né, vou ter aqui então, você pode botar e depois, né, em seguida, né. Tem gente que não gosta muito de ficar repetindo então direto, né, então você pode querer botar aqui um em seguida, né. O escravo tendo saído, esse tendo saído é exelton, né? Tendo saído, depois de sair, saindo, né? Exelton também aqui, né? É o derivado de erkomar. Aí aqui vai ter um outro derivado, eiseltete, ele diz, entrem, né? F, dizia, rogar despotes humas dexestai. Então, pois o mestre vos receberá, né? Irá recebê-los. Roum pater toi paidi segúmenos toniatron eiden tem entei aulei catisdomenon. Então, o pai, né, conduzindo, né, conduzindo, né, o menino, né, o filho, né, toi paidi segúmenos, aqui é um particípio, né? Segúmenos, aí Tonhatron, o médico, né? Eiden, esse Eiden, né? De viu, né? Viu, ele viu, né? O médico Entei aulei catisdomenon, né? Sentando no pátio, esse Aulei, o pátio, pode ser às vezes a corte. Então aqui é o pátio, né? Intei aulei catisdômeno, né? Sentado no pátio, sentando no pátio. Aí, que mais aqui que eu posso
ver aqui. Não, acho que é só isso. Assim, esse aqui é outro composto de eicerco mais que de eicerco mais com o prefixo eis, né? Que é ir para dentro, né? Eiden, se eu não me engano, eu não tenho certeza se é de Roral ou se é de Blepo. Eu não tenho certeza se eles ligam Eiden ao Roral ou é o Blepo. Gente, que deixa eu. Só eu ter certeza se é de Blepo ou se é de Roral. Vocês já devem ter visto Blepo e Roral. Mas significa viu, né? Deixa eu ver aqui, só ter certeza aqui. Se é de Aiden ou se é de Roral. Eu acho que é de Roral mesmo. Deixa eu só ter certeza que o. É Roral. Não é de Blepo, não. Blepo. Não, é de Roral. Então, esse Aiden aqui seria o Aoristo II de Roral. Ele muda bastante, né? O radical, né? Ele fica parecido mais com ideia, né? Com a ideia de que a ideia são formas que você vê, né? Formas perfeitas que você vê. Você conhece aquilo que você viu. Fica parecido também com o verbo oida, que é eu sei, né? Eu sei porque eu vi, né? Essa ideia, né? A visão como uma fonte de conhecimento. Aí aqui, continuando. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Não? Tudo certo por aqui, Lúcio. Tudo tranquilo, né? Tá bom, professor. Tudo bem, né? O Johnny aqui está dizendo que não vai poder participar hoje. Imprevisto. O pessoal aqui, eu não sei assim se está querendo participar das duas aulas ao mesmo tempo. Continuando aqui, Proseltonun Caire Ephe Egomen Eimi de Caiópolis Coleides Comisdo de para se Tonemon Paida Deinar Gar Epaten Tiplos Gegonen Rodeiatros Deurolte, ó Pai, Tiepates, Postiflos Egeno. Então, se aproximando, né, tendo se aproximado, então, disse, né, olá, saudações, né, alegra-te, né, o Diciópolis, né, eu sou, né, o Diciópolis de Colide, né, eu estou trazendo, né, para ti, né, o meu filho, pois sofreu, né, coisas terríveis e está cego, se tornou cego. E o médico disse, né, vem aqui. Professor, está muito rápido aí. O senhor pode ir mais devagarzinho aí? Eu perdi. Talvez é porque ficou assim meio. O zoom ficou ruim, né? Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. Não, eu acho que foi porque o senhor traduziu rápido. Proseton se aproximando, né? Então, se aproximando. Pronto, agora ficou mais fácil. Não, se dá para visualizar, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Mas ficou meio pequeno. Deixa eu ver aqui.
Pronto, acho que agora dá para visualizar bem. Então, né, tendo se aproximado, depois de se aproximar, aqui é esse se aproximar, aqui no final, na verdade, era se aproximando. Deixa eu ajeitar aqui. Se aproximando dele, né, do médico, né, ele disse, o Dicéopolis, né, disse, saudações, Caire, saudações, alegra-te. Aí é que, deixa eu ajeitar aqui. Sou de Ceópolis. Isso, ele disse, eu sou Coleida. Dicéopolis. Coleidas. Isso, de Colide. Colide é a vila dele, né? Colide é a vila dele. E estou trazendo para você, meu filho, né? Comisdo de para ser Tonemon Paida. Comisdo de para ser, né? Estou trazendo, conduzo, né? Para ser, né? Para junto de ti, Tonemon Paida, o meu filho, o meu garoto. Deinar gar epaten. Deinar, coisas terríveis. Gar, pois. Epaten, sofreu, né? Sofreu, aconteceram, né? Coisas terríveis, sofreu coisas terríveis. Tiplos gegunen, se tornou cego, está cego, né? Porque aqui é um perfeito, né? Aí, rodeiatros, e o médico, né? Respondeu, Deuro, aqui, ele te, ó pai, venha aqui, vem, ó garoto, Tiepates, o que você sofreu? Aí aqui já é a segunda pessoa, né, da voz ativa, né? Epates. Epaten, terceira pessoa. Epates, segunda pessoa, né? Da voz ativa, né? Postiflos egeno. Aí aqui já é a segunda pessoa, né? Terceira, epater, né? Terceira pessoa da voz ativa, né? Cien. Epates é terceira pessoa, é a segunda pessoa da voz ativa. Egeno, esse U, né? É da segunda pessoa, né? Da voz média. O que aconteceu com você, né? Melhor dizendo, como você ficou cego, né? Como te tornaste cego, né? Como você se tornou cego, post-plus egeno, como você ficou cego, como você se tornou cego, né? Ficou claro? Eu acredito que tenha ficado claro. Ok. E aí, na próxima aula, vocês tentem fazer a leitura antes da aula, viu, gente? Continuando. Romenum de Caiópolis Pantatoiatroi Eipen Rodetus tu Paidos Oftalmus Polin Crono Scopei. Então, né, Odisseópolis, né, Eipen, né, contou, né, de Lego, é o Aristo de Lego, né, contou, né, Panta, tudo, todas as coisas, Toia Troi, para o médico, Rode, tus paidos, oftalmus, e, né, os olhos do garoto, né, polincrono, durante muito tempo, escopei, né, ele examinou, né, o médico, né, ele examinou, né, ele examina, né, na verdade, né, os olhos do médico durante muito tempo, longamente, né,
polincrono, longamente, durante muito tempo. Você não pode dizer, poderia dizer durante muito tempo, né? Aqui botei longamente, né? Você poderia botar durante muito tempo, ou simplesmente muito tempo. Tem aqui um acento aqui que não deveria ter aqui. Pronto. Aí aqui. Telos de e finalmente disse ego men o dinesomai autonofelein ophelein o dengar nossusin oftalmoi. E finalmente disse não poderei ajudá-lo pois seus olhos não estão doentes, né? Nada, os olhos não em nada tem de doença, né? Nada tem de doença, né? Aí dinesontai ofelein roianthropoi alatoisge teois pantadinata. Aí, portanto, né? Não podem, né? Ajudar os seres humanos. Roianthropoi, os homens aqui eu botei, mas os seres humanos, as pessoas, né? Alatois teois pantadinata. Mas aos deuses mesmos, né? Mas pelo menos aos deuses, todas as coisas são possíveis, né? Mas para os deuses, todas as coisas são possíveis, né? Tem um gay aqui reforçando, né? Mas para os deuses mesmos, né? Todas as coisas são possíveis. Pantadinata, dunata. Aí, continuando. Deiun se comisdein ton paida prostenepidauron caitoi asclepioi euquestai, eipos etelesei auton iastai. Então, é preciso, né? Você deve, então é preciso, né? Você levar o menino, né? Para Epidauro, né? Conduzir o menino até Epidauro e rezar e orar, euquestai, para Asclépio, toi Asclepioi, eipos, se de alguma forma etelessei, ele estiver disposto, ele quiser, né, auton iastai, curá-lo, né, disposto a curá-lo. Que tem uns futuros aqui, né, etelessei, e tinha também alguns infinitivos, né, comisdem, euquestai, né, orar, conduzir, né, levar. Rode de Caiópolis, oi moi, pós-gar excestai moi, peneti, onti, prostenepidauron, ienai. E aí o Diciópolis diz, né, ai de mim, pois como será possível para mim, né, excestai, será possível, né, moi, para mim, peneti, pobre, né? Onte, sendo um homem pobre, prostenepidauron ienai, para epidauro ir, ienai, aqui é o ir, né? O infinitivo. E disse, ai de mim, pois como será possível para mim, sendo um homem pobre, ir para Epidauro, ir a Epidauro, né? Rodeiatros, e o médico disse, sonergon o antrope. Aí aqui tem um erro, isso aqui não deveria ter esse ponto e vírgula aqui, não, deixa eu ajeitar aqui. Aqui deveria fechar aqui a vírgula. Pronto.
problema é seu. O problema é seu, homem. O problema é teu problema, homem. Disse, né? Kairete, aqui ele disse, esse Kairete não é saudações, esse Kairete aqui é adeus. Ele está dando tchau. Kairete, adeus. Alegrai-vos. Kairete, dando adeus. Roum de Caiópolis, mala lipumenos badisdei, prostenturan caitoi paidi oicadei, regeitai. E então de Seópolis, lamentando muito, triste, né? Muito triste, vai para até a porta, né? Caminha até a porta e leva o filho para casa. Conduz, né, o filho para casa. Aficômenos de Pantatá Genômena Toiadelpoi Eipen. E chegando, né, tendo chegado, quando chegou, depois de chegar, chegando, né, também aqui é de participo aoristo, né, Pantagenômena, todas as coisas que aconteceram, né, Toiadelphoi, ao irmão Eipen, contou, né, aoristo também, né, disse, contou, né, falou. Redemurina Pantamatussa, Matussa aqui é é um auristo também de entendendo, compreendendo, né? Mantano, né? Mantano, é de Mantano, né? Do compreender, entender, né? Aprender. Aí, a Mirina tendo aprendido, depois de aprender, né? Deixa eu ajeitar aqui, acho que aqui deveria ser aprendendo tudo, né? Aprendendo tudo, aqui você poderia botar compreender, em vez de aprendido, né? Poderia botar compreender, né? Aqui eu botei aprendido, mas que talvez compreendido, depois de compreender, depois de compreender, compreendendo, compreendendo tudo, disse, tudo bem. Ou então, na verdade, ela disse, esto, até, redemurine panta matussa esto, o dinameta te anankei maquestai. Esto, que seja, que assim seja, né? Seja. O dinameta, nós não podemos, né? Te anankei, contra, né, a necessidade, maquestai, lutar, né? Nós não podemos lutar contra a necessidade, né? Se é preciso fazer isso, nós temos que fazer isso. Aí aqui, continuando. 10 un toi ton paida prostenepidauron comidem. Então você precisa, né? Você deve levar o menino para Epidauro, né? É preciso que você então ton paida, né? O menino prostenepidauron comidem. Leve, conduza, né? O menino para Epidauro. Rode de Caiópolis, pós excestai moi alguna ton paida e que se agei. Mas Seópolis disse, mas esposa, mas mulher, como será possível eu levar o menino para lá, né? Exestai, como será possível? Como será possível? Esse exestai aqui será possível, né? Tá no futuro. É um composto de ek com eimi, né? O verbo ser, estar, né? Aí, ton paide é case, lá, agei, conduzir, né? Para lá, e case é o para lá. Deigar, katar, talatan, ienai. Aqui deveria ter um ponto
Um ponto alto também, viu, gente? Um ponto alto. Aí aqui Aí aqui. Ugar de Nessetai Pesdei Yenai Ropaz de Flozon, pois não poderá, né? Pois não poderá Pesdei a pé Yenai ir Ropaz de Flozon, estando cego, né? Cego estando, né? On aqui é um participo, né? Pois é necessário ir por mar, pois o menino não poderá andar a pé, porque está cego, né? Já que já estando cego, né? Você poderia botar aqui estando, né? Estando cego, que é o on, né? Cego estando, porque está cego, estando cego. Aí aqui continuando, né? Pos nexestai ton miston paresquem toi naucleroi, ugar estimoi toi argurion. Como então será possível, né? Fornecer, né, o pagamento ao dono do navio, ao capitão do navio, naucleroi, parece que dar, fornecer, né, ton miston, né, o pagamento, né, a tarifa, né, toi naucleroi, ao dono do navio, né, ao capitão do navio, ugar estimoi to argurion, não há para mim a prata, porque eu não pois não tenho dinheiro, porque não tenho dinheiro, né? O dinheiro, né? Aqui é literalmente a prata, o dinheiro, né? Aqui é argurion. Rodeadelfos me frontis deo pile f. Mas seu irmão disse: não se preocupe, amigo, né? O querido, né? Amado. Botei amigo, mas poderia ser amado. O querido. Kai pros kypselen tina elton pentedrachmas exeile kai toid caiopolide paresken. Então, tendo ido, né, Elton, depois de indo ao baú, né, pros kypselen, a um baú, né, vou botar aqui, a um certo baú, né, a um baú, né, exale, né, tirou, né, que também é de exairo, né, tirar, né, exairo, exale, tirou, né, 5 dracmas, e paresken, faltou aqui marcar também paresken. E aí ele entregou-as ao Toi de Caiópole. Ele foi, né? Então, ele tendo ido, depois de ir, indo a um baú, tirou 5 dracmas e entregou-as ao Odisseópolis, né? As dracmas são moedas também, viu, gente? Para quem tem dificuldade de entender de moedas antigas, dracmas também são moedas. Rode ton argurion de que está, melhor dizendo, kai megalen
Karen Ekon, o filtatandron ephe, tus teus eucomai pantagatassoi, parequem rutos eufroni onti. Então, recebendo, ele recebe, né, a prata, o dinheiro, né, e tendo, né, assim, grande agradecimento, né, grande graça, né, grande favor, né, Karen disse, eu dizia, ó filho Tatandron, né, ó queridíssimo dos homens, né, tus teus, eu orarei, eu rezarei aos deuses, Pantagatá soi pareque, para dar, né, todas as coisas boas para ti, rutos eufrone onte, tão gentil, né, sendo, né, já que você é tão gentil. Tudo bem aqui, gente? Tranquilo, né? Próximo frase. Rutos undokei autos terristeraia e prostonperaia speuden kai nauntinas deten prosten epidarum pleusomenen. Assim, né, dessa maneira, então, eles decidem, parece bom a eles, né, doquei autores, parece bom a eles decidem, terristeraiai, no dia seguinte, prostonperaiai, para o Pireu, né, ao Pireu, ao porto, né, de Atenas, speuden, se apressar, né, correr, né, para o porto de Atenas, cai, nauntinar, algum navio, um navio, detém, procurar um navio, prostenepidauron, né, pleusomene, né, que esteja prestes a navegar para a Epidauro. Aqui, ó, é um particípio futuro, né, é difícil de traduzir, mas aí a gente tem que traduzir assim, que esteja, não dá para traduzir como o gerúndio, né? Assim, né? Tem que traduzir como uma oração adjetiva, né? Que esteja prestes a navegar, né? Que esteja prestes a navegar. Pleusomenen, que esse aqui está concordando com now, né? Pleusomenen, que é renown, ou ten now, né? Tudo bem, gente? Vocês ainda estão aí? Temos quantas pessoas? Ainda 4, né? O Clodomiro, o Eduardo de Oliveira, o Marcos Araújo e o Ellison. Eu não dei muita oportunidade de vocês lerem, gente, porque ninguém estava falando. Tá ok, professor. Só o Clodomiro estava falando, então eu acabei lendo, né, o texto. Aí, fora isso, eu queria falar um pouquinho sobre esses exercícios. O exercício 11 beta. Aí aqui no exercício 11 beta, ele pede para você fazer uma tabelinha como essa. Aí aqui eu vou mostrar a tabelinha como é, para você entender como é que é a tabelinha. Existe uma folha lá no livro que você pode imprimir, né? Mas também você pode fazer uma tabelinha, né, como essa aqui, né? Então eu fiz aqui como exemplo, para que se você quiser fazer a sua, você faça. Você pode fazer no caderno, imprimindo as folhas ou digitando, né? Então aqui é uma folhinha como essa aqui, né? Então as folhinhas, elas na segunda edição do Atenas, elas estavam na 282 e 283. Aquele lá da capa verde. Mas aqui como eu uso a terceira edição, as folhinhas estão na 327, 328. Elas são parecidas com essa aqui. Pede para você colocar, né, as partes principais do verbo, que são o presente, né? Leipo, o futuro, leipso, o aoristo segundo, elipon, né?
o perfeito leloipa, o perfeito passivo leleimai, o aoristo passivo eleipten. Eu deixo para trás, né? Aí aqui o número do exercício, aqui isso é um 11 beta, né? A gente pode até botar 11 beta 1, né? Ponto 1, se você quiser, tem um ponto 1 e o ponto 2, né? Aí a voz é ativa, né? Aí como é que fica? Deixa eu ver aqui o zoom. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Não, acho que não. Vou ter que tirar um pouco o zoom. Deixar 50. Aí agora vocês vão... Professor, o senhor falou que é do Atenas 2, né? Não, eu disse que na segunda edição do Atenase, as tabelas estão nas páginas 282 e 283. E na terceira edição do Atenase, que é a que eu uso, porque a maioria do pessoal no UFC usa a terceira edição, porque era a mais antiga, ou pelo menos era a que era mais fácil de você conseguir um PDF na internet. Você joga Atenase Book One na internet, você encontra facilmente a segunda edição. Mas a terceira edição, que foi a que eu comprei, e gastei duas vezes, porque eu tive que escanear, né, as páginas para transformar em PDF, para poder compartilhar com vocês. As páginas que você pode querer copiar estão na 327 e 328. Mas se você não quiser copiar, você simplesmente faça uma tabelinha semelhante a essa. Você coloca, né, tabela dos verbos presente e imperfeito, né? E aí você coloca partes principais do verbo, aí você tem que colocar aqui o presente, né, leipo, o futuro, o aoristo segundo, o perfeito passivo, o aoristo passivo. Nessas 6 formas. Aí, se você quiser, você pode colocar o significado do verbo também. Eu deixo para trás, né? Um significado básico. Aí, o número do exercício que vai pedir para você fazer a tabela, 11 beta 1, né? Aqui, né? Na verdade, já houveram exercícios semelhantes anteriormente, mas eu não estava cobrando muito esses exercícios de todo mundo, não. Você acho que fez alguns aí naquela segunda avaliação, mas aqui eu estou explicando, né, de novo sobre a tabela. Então aqui a primeira tabela é para você preencher com presente o imperfeito, só que isso não é para preencher todos os lugares. É para você quando chega aqui no exercício 11 beta, parte 1, pede para você preencher as 2 folhas com o presente do indicativo. Então você vai preencher com leipo, leipes, leipei, leipomen, leipete, leipusi ou leipusim. O imperativo, né, leipe, leipete. O infinitivo, leipen. O particípio, leipon, que é o masculino, né, o nominativo masculino. Leipusa, que é o nominativo feminino. Leipon, que é o nominativo neutro, e leipontos, que é o genitivo, tanto para o masculino quanto para o neutro. E aqui tem uma explicaçãozinha. O imperfeito você deixa para preencher num outro momento. Aí, aqui na outra folha, na página que é a 328 da terceira edição e a 283 da segunda edição, porque eu uso algumas traduções feitas pelo Márcio Henrique Amaro, ex-professor da UFC, que ele faz referência às páginas da segunda edição. Então ele vai dizer, olha, faça cópias da página 282, 283. Mas na verdade ele quer que você faça 2 tabelas como essas aqui que eu estou mostrando,
que são as mesmas tabelas que tem na 327, 328. Então tá aqui as partes principais do verbo leipo, né, de novo, né, aí aqui aí aqui, olha, futuro, ele pede para você preencher o futuro do indicativo, então vai ficar leipso, leipseis, leipsei, leipsomen, leipsete, leipsusi, leipsusim. Então é para você já ter dominado já essa desinência sigma, né, do futuro do indicativo, né, para você conseguir já ter dominado, né, a desinência, né, essa desinência aqui, você conseguir, né, a partir do presente, leipo, formar o futuro, leipso. Mas às vezes vai ter uma irregularidade, aí uma das formas principais é o leipso. Mas aí que você põe aqui, ó, leipso, né, a primeira, você coloca as mesmas terminações na voz ativa. Leipso, leipseis, leipsei, leipsomen, leipsete, leipsusim. Não é contrato, esse verbo não é contrato, então não tem complicação. Aí o infinitivo futuro é leipsem, o participo é leipson, leipsusa, leipson, leipsontos é o genitivo, né, tanto do masculino quanto do neutro. Aí a novidade que você iria também, talvez não tivesse feito, era preencher a parte do aoristo. Então, no aoristo aqui, você vê aqui a forma das formas principais. O aoristo segundo é elipon. Ele é diferente, o radical dele é diferente do radical do presente. O radical do presente é leipo, tem um epsilon-iota. E aqui o radical do aoristo segundo é L-iota pi. Elipon, então é diferente. Então você pega aqui, né? E aí você vai ter que aprender outras terminações também. Elipon, né? Elipon, elipes, elipe ou elipen, elipomen, elipete, elipon. São as terminações ativas, que são chamadas secundárias. Então, on, es, e ou en, omen, ete, on. Seriam as terminações secundárias, né? Isso com as vogais temáticas, porque sem as vogais temáticas seria simplesmente nu, sigma, nada, men, te e nu. Seriam as terminações secundárias, né? Chamadas, né? Para voz ativa. E aí você percebe que tem esse prefixo epsilon que, ó, aparece, né? Mas nem sempre ele vai ser acentuado. Você tem que lembrar que o acento dos verbos gregos é regressivo, mas ele tenta ser proparoxítono. Então, mas quando o verbo fica com 4 sílabas, ele não fica aqui no e, né? Vai aqui, ó. Ele tá proparoxítono, né? Mas quando você chega no elipomen, né, não vai ficar no e, porque ele fica com 4 sílabas, aí ele vai ir para o li, né? Elipomen. E aqui o elipete, ele não vai poder ficar no e, porque tem aqui o 4 sílabas, aí ele vai ficar no li, né? Elipete. Aí como é que é o imperativo? Lipe, lipe, lipete, né? Lipe, lipete. Esse aqui, né, são as formas, né, para o aoristo segundo, né, as terminações para o aoristo segundo. Perceba que não tem o prefixo epsilon, não tem o aumento, nem nenhum alongamento, né, não tem o epsilon aqui, é lipe, né, lipe, lipete, né, no imperativo, né. Dá uma certa urgência, né, uma certa pontualidade aqui no imperativo. Acho que faltou colocar o infinitivo, mas deve ser lipen. Espera aqui. Deve ser lipen. Só para ter certeza, eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu vou pesquisar aqui rapidamente, mas eu acho que é isso mesmo. Lipen.
Deixa eu ver aqui. Não estou achando. Talvez. Deixa eu ver aqui. Só para ter certeza, eu vou conferir aqui, mas acho que é isso mesmo. É para ser o do auristo, né? O infinitivo do auristo. O infinitivo do auristo é. Ah, sim, é lipein, perdão. O acento que está diferente. Lipein. Então, o acento vai ser aqui. Lipein. Lipein. E aí, deixa eu ver aqui, só para ver o imperativo, para ver se eu coloquei direitinho. É lipete. O imperativo eu coloquei direitinho. Então, o infinitivo vai ser lipen, o participio vai ser lipon, lipussa, lipon, genitivo lipontos. Esse aqui então dá um exemplo para vocês aqui. Aí ele pede para você fazer com gignomai. Gignomai, então aqui vocês é para vocês já terem feito, ou se você não fez, você pode fazer no exercício 10 alfa.2, pedia para você fazer essa primeira tabela com o gignomai, nessa aqui, né, o presente, né, o imperativo, o infinitivo, o particípio, né, mas acho que até vocês fizeram já essa já no outro coisa, mas aqui ele pede na 11 beta para poder fazer a outra tabela. Então aqui você já fez já o gignomai, então você o mai, ei, etai, ometa, este, ontai, né? São as terminações do presente do indicativo médio, médio passivo, a voz. O so, que contrai para u, né? Gigno, este, né? Para a segunda pessoa do plural do imperativo, estai, gignestai, gignomenos, gignomene, gignomenon, gignomeno, né? O genitivo. Aí agora, acho que eu passei aqui. A tela tá tão pequenininha. Sim, mas eu tô colocando a tela pequenininha para poder achar, porque tá aqui nessa página. Pronto. Então aqui, olha, o futuro é para vocês já terem aprendido o futuro, né? Acho que até no. E aqui, ó, o futuro, mesmo que vocês não tenham de qual o futuro, né? Guiné, você tem que ver que o gignomai, o futuro, pela forma. Você pode pesquisar isso num dicionário, mas eu mandei para vocês um vocabulário que tem isso aqui. Genessomai é o futuro, né, de gignomai. Então, genessomai, né, você vai botar aqui genessomai, ele vai ter as terminações primárias médias, né, genessomai, omai, ei, oei, etai, ometa, este, ontai. Então, né, genessomai, genessei, genessei, genessetai, genessometa, genesseste, genessontai, Genesestai, genessomenos, genessomene, genessomenon, né? Não precisa colocar o, o genitivo. Aí a novidade vai ser colocar aqui o aoristo. O aoristo, né? Você vai ter Vocês estão vendo, gente, ou não? Tá dando Sim, pra... sim, sim. Sim, tá dando para ver, né? A tabela. Perfeitamente. Então,
Aí agora aqui seriam as terminações secundárias médias, né? Omen, omenueto, ometais, te onto. Omenueto, ometais, te onto. Literalmente, as terminações só são men, so, to, metá, ste, unto. Mas com a vogal temática fica omenu, porque contrai, né? O eso contrai para u. Aí, omenu, eto, ometá, este, onto. Aí aqui você vê, né? Que além desse radical diferente, que esse gen, né? Você tem o prefixo y, esse aumento, né? Marcando o aoristo. O gerativo não tem o prefixo. Então aqui vai ser semelhante. Genu, o acento fica no U, né? É uma contração aqui, né? Que aqui também seria so. Então fica geneso, fica genu, contrai para genu. Aí geneste, não fica egeneste, fica geneste, fica diferente. Aí genestai, genômenos, genomene, genomenon. Seria o tendo se tornado, né? Depois de se tornar. Espero que isso esclareça para vocês. O participo infinitivo imperativo não tem o y do aumento, nem tem alongamento. Tranquilo, gente? Então aqui é uma revisãozinha. E aí as tabelas de que eu estou falando são umas fotos, são umas imagens como essas aqui. Umas tabelinhas para você preencher. Não são muito boas porque você precisa imprimir de um tamanho que dê para poder você ou conseguir escrever, né? Aqui, né? Entre uma linha e a outra, dá um certo trabalho. E aí, se você fizer as suas próprias tabelas, é melhor. Eles fizeram também no site lá da editora Oxford umas tabelas com mais espaço entre as linhas para poder você escrever. A ideia é que você fosse fazer várias cópias disso aqui para poder imprimir, e para poder escrever à mão, né? A conjugação dos verbos. Vocês estão entendendo, gente? Essa aqui é a dos presentes, do imperfeito. E essa aqui é a do futuro e do aoristo. Se aí lá a partir do capítulo 4, tinha alguns pedidos, aparecia alguns verbos para vocês irem preenchendo as tabelas, e pedindo, olha, preencha a tabela tal. Com essa aí vocês podem já, a partir de agora, vocês já podem já tentar fazer isso à mão, ou tentar fazer no computador. Espero que a maioria já esteja já digitando em grego. Façam uma tabela como essa aqui. Eu vou mandar para vocês esse documento. E aí eu espero que vocês, o melhor talvez seja fazendo o Excel. Eu fiz aqui no Google Docs, mas talvez fosse melhor no Google Planilha, você fazer uma tabela como essa, fica melhor, né? Eu fiz aqui no Google Documentos, mas aí eu vou dar aqui o exemplo aqui para vocês, e aí eu espero que vocês possam trabalhar isso aí com vocês, a conjugação dos verbos, né? Tentar ver assim, no vocabulário, a partir de agora, vai começar a aparecer 3 formas principais dos verbos. Vai aparecer o presente, na verdade, vai aparecer 4. Vai aparecer e uma quarta que não é uma forma principal. Vai aparecer o presente, o futuro, o aoristo, se tiver aoristo segundo, que tem um radical diferente, que é temático, um tema diferente, vai aparecer ele, e vai aparecer também o particípio aoristo masculino, para ajudar você a já ter uma noção das tabelas já. Vocês estão compreendendo ou não? Sim. O Ellison, você já tentou fazer sim. essas tabelas já antes ou não?
Como é que foi? Só do começo que eu fiz a questão das... Eu fiz escrito, na verdade, os artigos, etc., essas coisas introdutórias. Mas o senhor está falando para nós tentarmos fazer no Excel, mas também é possível no Doc, né? Tem lá a opção de você montar a tabela e colocar a quantidade de blocos que você quiser. Sim, você está querendo dizer no Google Docs ou então como é que chama? Tabelas do Google, né? Acho que é isso. Dá para fazer tranquilo também. Isso, é uma opção que eu dou para vocês tentarem irem fazendo, né, já irem já fazendo um trabalho com os verbos. Mas quem não gosta de mexer com o computador, é interessante imprimir, né, as páginas, né, num formato que dê para poder ler bem, né? E eles lá no site da editora Oxford, eles fizeram um outro que tem um espaço maior entre as linhas para poder facilitar, na verdade, você escrever. Eu mandei para vocês agora à noite. Não sei se eu mandei para vocês ou mandei para o pessoal do primeiro semestre, mas se eu não mandei para vocês, eu vou mandar de novo no grupo do WhatsApp para poder vocês fazerem, né, tomarem consciência, né, dessas tabelas, tá bom? Eu agradeço pela participação de vocês, por terem ficado até aqui comigo. Me ajuda numa coisa, professor? Hã? Me ajuda numa coisa? O quê? Quando o senhor termina aí, eu vou compartilhar a tela para o senhor ler umas coisas comigo, só para me ver a questão da pronúncia, pode ser? Sim, deixa eu só encerrar a gravação.